monstros marinhos, abdução, entidades malignas. O que faz 3 pessoas desaparecerem completamente, sem deixar nenhum vestígio? Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com o mistério da quarta-feira. A oeste da Escócia estão as Ilhas Seven Hunters, que no século XVII receberam o nome de Ilhas Flannan por um padre irlandês de mesmo nome. As ilhas são desabitadas. Apesar disso, alguns pastores costumam levar suas ovelhas até lá, já que o pasto é bem farto. Só que jamais permanecem na ilha após o pôr do sol. Segundo eles, alguma coisa assombra Flannan. Seus chapéus são arrancados da cabeça por mãos invisíveis e há vozes misturadas ao vento. Existem também muitos relatos de estranhas aparições em terra, como sombras, e no céu, de objetos luminosos. Mas tudo isso não é nada perto do maior mistério que envolve as Ilhas Flannan. O vento, a maré sempre furiosa, os rochedos traiçoeiros, as tempestades e a neblina causavam muitos acidentes com os navios e tornou-se necessária a construção de um farol. Na década de 1890, a obra começou na Ilha Maior, conhecida como Eilean ou Big Island, e demorou 4 anos para ser concluída, porque havia muita dificuldade de desembarque na ilha, com segurança dos suprimentos e dos materiais, por causa das constantes tempestades. Finalmente, em 1899, o farol começou a funcionar sob os cuidados de James Ducat, Donald MacArthur e Thomas Marshall, que foram os únicos que aceitaram o emprego por causa da fama da ilha. E o farol agora fazia companhia à capela, já em ruínas, de São Flannan. E aí o mistério começa. Desde o dia 7 de dezembro de 1900, a ilha estava encoberta por uma névoa densa e persistente. No dia 15, o navio SS Arthur se aproximou debaixo de uma forte tempestade, mas não havia nenhuma luz emitida pelo farol. Estranhando, o capitão aguardou por um bom tempo à espera de captar qualquer flash de luz que atravessasse a neblina. E como ele estava próximo o suficiente para ver qualquer coisa, acabou concluindo que o farol estava totalmente apagado. Foi então chamado outro navio, o Hesperus, para investigar o que estava acontecendo. Mas o mau tempo continuava, e nem mesmo o navio de resgate conseguiu chegar ao farol. As ondas e o vento estavam fortes demais e se aproximar dos rochedos nessas condições seria fatal. Apenas 5 dias depois, a tripulação do Hesperus conseguiu se aproximar e aportar na ilha. Eles deveriam ser recepcionados pelos funcionários do farol, mas isso não aconteceu e o capitão deu ordens para soar a sirene. Só que, mesmo assim, continuaram sem receber resposta. E o jeito seria, então, chegar ao farol sem ajuda. Alguns homens resolveram escalar a rocha, arriscando, inclusive, a própria vida para chegar até lá. Quando chegaram no farol, a porta estava trancada, e somente graças a um jogo de chaves que o capitão do resgate carregava, foi possível entrar. E aí veio a surpresa. Estava tudo completamente deserto, não havia nenhum sinal dos 3 homens. As cinzas na lareira estavam apagadas e frias, as camas arrumadas e havia uma refeição posta à mesa, só que intacta. E o relógio na parede estava parado. Foi organizada uma busca detalhada por toda a ilha atrás dos 3 faroleiros, mas não havia sinal nem deles, nem dos corpos e nem de coisa alguma. Outros homens foram designados para colocar novamente o farol em funcionamento para evitar acidentes, enquanto as autoridades foram avisadas. E as investigações continuavam.
Até que o diário de um dos desaparecidos foi encontrado, felizmente intacto, e talvez pudesse ajudar. Nele estavam anotados cuidadosamente todos os procedimentos e relatórios de cada dia, até o dia 13, quando ocorreu a tempestade. E havia também alguns esboços para o dia 14 e para o dia 15. Só que não havia mais nada. Nenhum registro de problemas ou imprevistos que justificassem o desaparecimento. E com isso, a última esperança de saber o paradeiro deles tinha ido embora. Surgiram, claro, muitas teorias. Como houve a tempestade, foi cogitado que talvez os 3 homens teriam sido arrastados para o mar. Só que no diário estava anotado que a tempestade já estava se acalmando, isso ainda era o dia 13. Outra teoria diz que eles poderiam ter enlouquecido e numa histeria suicida coletiva, teriam os 3 saltado do penhasco. E outra, que uma forte onda poderia ter puxado os 3 para o mar. Mas os 3, de uma vez, como se estivessem ali paradinhos esperando a onda, e pelo menos um deles era obrigado a estar ali, já que os procedimentos obrigavam que pelo menos um deles não deixasse o farol em hipótese nenhuma na ausência dos outros 2. Eram ordens. Outras teorias também surgiram. Uma de que eles tivessem sido devorados por um monstro marinho. Outra diz que as entidades da ilha podem tê-los carregado direto para o inferno. E, claro, uma possível abdução extraterrestre, já que o avistamento de OVNIs e luzes estranhas são frequentes sobrevoando a ilha. Seja lá o que for, esse mistério parece ser um daqueles que jamais vão ser solucionados, já que até os dias de hoje não há sequer uma pista sobre o paradeiro dos 3 faroleiros. Mas as investigações continuam. Semana que vem eu volto com mais um mistério, difícil de resolver. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.